Bom dia! Tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor todas as quintas das 11 ao meio-dia na Band News Salvador, no YouTube e cortes nas redes sociais. A gente traz gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, cultura, tecnologia, entretenimento. A gente fala de tudo um pouco aqui no Acontece Lá em Casa, assuntos que possam te ajudar a viver melhor. Programa de hoje, a gente vai falar de uma coisa muito importante, né? Que a saúde começa pela boca. E a gente, não dá para saber sobre o que a gente vai falar ainda, porque realmente começa pela boca. Alimentação, o que a gente fala, o que a gente engole. A gente vai falar com a doutora Gabriela Rios hoje, cirurgia dentista, especialista em implantologia, prótese dentária, professora de pós-graduação, para entender um pouquinho o que a boca tem a ver com a nossa qualidade de vida. Bem-vinda ao Acontece Lá em Casa. Tudo bom, doutora Gabriela? Me explica aí por que a saúde influencia tanto, né, no corpo inteiro, a saúde da boca. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Essa pergunta ela é extremamente importante porque literalmente a saúde começa pela boca. Tudo que a gente come vai influenciar no nosso corpo. E a deglutição, desde a mastigação, se você não tem dentes, por exemplo, como que você vai conseguir fazer a digestão correta desses alimentos? Quando a gente não controla a saúde bucal, isso vai desenvolver uma série de problemas no nosso corpo como um todo. Então, nós temos problemas gastrointestinais, a ausência da mastigação, a ausência de dentes, trata de situações que levam ao emocional do paciente, um paciente sem dentes, que não consegue comer, que não consegue socializar, ele com certeza vai ficar mais deprimido. Ele vai deixar de fazer coisas que vão influenciar na sua autoestima. Quando você não alimenta bem, não come alimentos com digestão correta, automaticamente você vai baixar sua imunidade. A baixa dessa imunidade vai levar a doenças sistêmicas. Além disso, se você não cuida, higieniza, faz o dia a dia da escovação, passagem de fio dental, as bactérias que nós levamos para a boca podem ir sim para a sua corrente sanguínea e influenciar, por exemplo, nas questões das cardiopatias. Olha como a boca influencia em tudo no nosso corpo. Exatamente. É a entrada, né? Uma das grandes entradas, né? Uma Sim. porta de entrada das coisas boas e ruins Sim. para o nosso corpo, né? No programa de hoje, Gabriela Rios, cirurgia dentista, professora de pós-graduação. Ela é especialista em reabilitação oral com técnicas modernas, aí ajudando as pessoas a recuperar a função mastigatória, a autoestima também. Tem uma curiosidade da sua vida que eu queria contar para os ouvintes, doutora Gabriela, que é por que a odontologia entrou na sua vida? Porque hoje a gente ainda tem, e não só em cidades do interior ou cidades mais pobres, a gente ainda tem nas grandes capitais uma grande população desdentada. Isso. E aí, como é que você vê isso? Por que as pessoas perderam os dentes? Eu achei que era uma coisa só de pessoas 60, 70 a mais. Você disse que não. Não. E o que eu mais recebo no consultório, acreditem, pacientes a partir de 50 anos com edentulismo total, sem dentes. Então, é muito mais, eu digo assim, 45, 50 anos, a gente vê muita gente sem dentes. Isso é triste. Eu entrei na odontologia porque eu tinha parentes como tios jovens edêntulos 100%. E eu pensei, meu Deus, eu vou reabilitar, eu vou ajudar, eu vou devolver sorriso, estética, função mastigatória. Porque o que a gente tem de mais direito é poder mastigar. Imagine alguém que não consegue fazer o básico, que é um processo mastigatório. Então, hoje em dia, com essa população tão pobre que nós temos no Brasil, pacientes jovens, 45, 50, 55 anos, estão sem dentes e precisam de ajuda, precisam ser reabilitados. Eu estive com nutricionistas, com geriatras e com endócrinos. E os três profissionais me falaram isso. Nossa, Gabi, hoje a gente tem um problema grande, pessoas que estão ficando mais velhas, que precisam, que estão perdendo musculatura, né? Que é normal, um processo natural do nosso corpo, perder músculo aceleradamente com a idade, mas não podendo repor porque não conseguem mastigar o quê? Proteína, que é um dos principais fabricadores de músculo, né? Fora a atividade física e tudo, né? Então, assim, não ter dentes influencia, inclusive, na saúde do corpo. De perda de musculatura acelerada é o quê? Você vai ficando debilitado, limitado, não podendo fazer movimentos, né?
Você diz que reabilitar sorrisos exige empatia, escuta ativa e resiliência, né? E faz um trabalho lindo, mas também muito desafiador, né? Temos que concordar, junto a pacientes com grandes perdas ósseas Sim. causadas por tumores agressivos. Como é que você lida com o drama da vida dos seus pacientes sem se abalar? Isso é um grande desafio na minha vida, mas eu sempre digo assim, quando eu recebo um paciente que está mutilado por uma lesão que precisou ser removida, uma lesão tumoral, uma lesão mais agressiva, eu uso aquela dor, aquele sofrimento, eu escuto, eu sou uma ouvinte muito detalhada com os meus pacientes, eu tento trazer essa empatia, eu uso aquele momento da dor dele como combustível para o meu trabalho. Então, eu tento dar o meu máximo para que aquelas pessoas voltem a ter dignidade através da prótese, da reabilitação com implantes, com próteses. Esses pacientes sofrem muito, porque eles passam a ter um isolamento social que às vezes é irreversível. E eu tenho um grande desafio de recebê-los e ser a psicóloga deles, porque eu preciso ouvir e entender que além daquela perda dos dentes, dos ossos, que realmente ocasionou cirurgias extensas e traumas, tem pessoas por trás que estão sofrendo, que deixam de viver e que buscam em mim a solução para resolver isso. Então, é assim que eu tento deixar o lado emocional de lado, assim, no sentido do abalar, não quero estar emocionada, chorando com eles, e sim estar feliz e mostrar que eu vou conseguir ajudar. Então, é meu combustível diário. Bacana, bacana ouvir isso. Olha, vai lá nos meus stories, eu estou no Instagram como Gabi Monteiro Oficial, @Gabi Monteiro Oficial, e responda a enquete do dia. Você vai ao dentista com frequência ou só quando algo te incomoda? Quero saber sua resposta para trazer no final do programa. E daqui a pouquinho também tem a participação especial da doutora Beth Monteiro, escritora, autora de 7 livros, está lançando seu 7º livro, inclusive dia 10 de julho, já convido todos vocês, 19 horas na Livraria Leitura, bate-papo e noite de autógrafos com a psicóloga Beth Monteiro, ela que está lançando aí seu 7º livro, a reedição do A Culpa é da Mãe, seu best-seller. Quero saber da doutora Beth, gente que evita gente que evita sorrir por vergonha dos dentes. Como a autoestima e a saúde emocional podem ser afetadas por algo aparentemente simples, como um sorriso. Vamos saber aí a visão da psicologia. A doutora Gabriela Rios, quais são os sinais de que a boca dá quando alguma coisa não vai bem no resto do corpo, né? O que a gente pode observar no dia a dia? Essa pergunta é muito interessante. Se todo mundo puder olhar um pouquinho mais para a sua saúde, começando ali no momento do processo da escovação diária. Então, quando você está fazendo aquela escovação e sente sangramento na gengiva, é o primeiro sinal de alerta. Existe bactéria inflamatória na sua boca. Tem algo errado. Tem um pH alterado. Por quê? Aí a gente precisa avaliar. É a ausência de higienização com passagem de fio dental, com a forma correta de massagear aquele elemento dentário com uma escova, ou tem alguma coisa além disso? É um alerta para você começar a perceber se tem um diabetes influenciando, se tem alguma coisa gastrítica ali influenciando também, e principalmente se você está desenvolvendo a limpeza da língua, que é algo simples e que muita gente não faz. Às vezes eu vejo o paciente falar assim, eu não limpo porque eu fico com ânsia de vômito. Mas se você deixar a bactéria placativa na língua, aquela língua esbranquiçada, com manchas ou com sangramento e irritabilidade, pode perder inclusive o paladar. Então, é nesse momento esses sinais básicos que a gente precisa analisar. Há uma coisa também bem interessante que o paciente precisa avaliar. Eu estou com uma sensação que a boca está muito seca. Boca seca pode ter influência demais no nosso organismo. A ausência de água no nosso corpo, quando a gente deixa de produzir a célula da glândula da saliva, que vai trazer um pH da nossa boca mais leve, que vai impedir que esse processo de ressecamento se torne na nossa boca, quer dizer que a gente está higienizando melhor. Se você limpa bem, se você se hidrata bem, você vai ter menos ressecamento, você está produzindo a sua glândula salivar bem,
Você está deixando a sua célula gordinha ali, recheadinha de água, saudável, e com isso você vai deixar de ter problemas bucais, por Dizem que a exemplo. gente não precisa esperar ficar com sede ou com a boca seca para beber água, né? Porque Não, aí por é que favor. já está que já tá desidratado, né? Então, Sim, beber sim. água. Outro dia eu ouvi, você cumpriu a meta de água do dia? Meta de água é algo importante mesmo. Não espere ficar com sede para tomar água, básico. Isso. Mas tinha uma outra coisa também interessante, doutora Gabriela Rios, que é gente que está reclamando muito que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Sim. Né? Isso a gente já sabe. E as pessoas estão reclamando, e não sei se é metade da população, agora não trouxe esse dado, não dorme bem. E muita gente reclama que, porque eu ranjo os dentes, eu aperto os dentes, eu acordo com o meu maxilar estalando. Muita gente reclamando disso, né? Me fala um pouquinho sobre esse quadro aí. O que pode acontecer? Essa pessoa que dorme estressado, leva trabalho para casa, não consegue desligar, tem insônia e acorda com sensação de apertamento, de dor no maxilar. O que é que pode dar isso se não cuidar? Importante demais. Engraçado que a maioria dos pacientes que têm esses sintomas não associam a região da mordida da sua boca. As disfunções temporomandibulares, os apertamentos dentários. Muita gente conhece apenas o bruxismo, mas não só existe o bruxismo, existem os apertadores. Levam a disfunções da nossa mastigação. Você sobrecarregar esse processo mastigatório leva com certeza a você não ter uma noite de sono, por exemplo, agradável. Imagina você fazer uma sobrecarga sobre os seus músculos e ossos por muitas horas e uma intensidade muito grande. Isso vai levar a um estresse exacerbado. Muitos pacientes têm desconforto na cervical, muitas vezes desencadeada por apertamento dentário. E não liga uma coisa a outra. Não ligam. As disfunções temporomandibulares precisam ser analisadas. Os cirurgiões dentistas precisam se preparar para isso, porque o nosso mundo é um mundo estressante. As pessoas estão estressadas, as pessoas não associam que esse estresse junta ao processo mastigatório incorreto, ou seja, a ausência dentária, você não controlar essa ansiedade com a parte muscular e funcional, que a mordida leva a você ter um apertamento. E hoje, a maioria dos pacientes que perdem dente jovem, isso é um dado comprovado, vem de apertadores bucais. Você aperta com intensidade e fratura um elemento dentário. Você não consegue dormir bem, você tem zumbido no ouvido, a cefaleia, a dor de cabeça intensa, muitas vezes é desencadeada por muitos motivos, em especial o apertador bucal. Então, estar estressada no processo mastigatório vai levar a dores no corpo, vai levar a um desequilíbrio, e aqueles pacientes que acordam 2, 3 vezes à noite ou que acordam com a sensação que estão muito cansados. Não é só aquele estresse do dia, é você não estar conseguindo relaxar durante o sono profundo. Aí, quando tenta relaxar, o subconsciente entra em ação e Não traz consegue. todas as tretas do dia para sua Isso. mente, e você vai lá e aperta os dentes. E tanta Isso. gente quebrando os dentes. Assim. Muito. E assim, como a gente pode tratar isso? Buscar o dentista, buscar um especialista em DTM. Esse especialista vai fazer com que você use uma placa. Essa placa existe em inúmeras nomenclaturas, como placas miorrelaxantes, oclusais, apertadoras. Essas placas, esses controles mastigatórios vai fazer com que você relaxe mais e, com isso, melhore esse apertamento e esses sintomas tão desagradáveis. Não deixem de lado, não negligenciem o quanto o apertamento dentário vai influenciar no seu bem-estar, na sua vivência e na sua saúde bucal. É interessante, né? Como o corpo humano, tudo se interliga. Muito. Às vezes a gente mira no que viu, acerta no que não viu, né? É verdade. Então, como é que eu vou como é que eu vou cuidar do meu estresse, da minha dor de cabeça no dentista?
Pois é. E é o que eu mais recebo no consultório, viu? Eu tô Bastante. rindo porque é surpreendente, né? Quando a gente vai entendendo um pouquinho mais de saúde, no meu caso, eu estudo isso há 30 anos como jornalista, Só há 30, né? a Muito gente vai tempo. vendo as ligações entre as coisas, né? No programa de hoje, doutora Gabriela Rios, cirurgia dentista, especialista em implantologia, prótese dentária, professora de pós-graduação, faz um trabalho muito bacana também junto a pacientes com tumores agressivos, né? E a gente está aqui falando exatamente sobre isso. A saúde começa pela boca. A gente vai para o intervalinho, já voltamos. Aproveita, vai no meu Instagram. No stories do meu Instagram tem uma enquete lá, você responde e no final do programa a gente traz quem ganhou. A pergunta é: você vai ao dentista com frequência ou só quando algo incomoda? Responde lá que a gente quer saber. Daqui a pouquinho também tem a participação da doutora Beth Monteiro, psicóloga, escritora, autora de 7 livros. Lança agora na Livraria Cultura, dia 10 de julho, o seu 7º livro. Estão todos convidados para um bate-papo com a doutora Beth. E a gente quer saber, tem gente que evita sorrir por vergonha dos dentes, né? Como a autoestima e a saúde emocional podem ser afetadas por algo aparentemente simples, né? Como um sorriso. A gente vai, mas já volta. Não sai daí. O 7º livro, estão todos convidados. Evita sorrir por vergonha.
Estamos de volta com Acontece Lá em Casa. Eu sou Gabi Monteiro e todas as quintas, das 11 ao meio-dia, a gente tem encontro marcado com gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, psicologia, educação, entretenimento, cultura. Assuntos bacanas, né? Pra gente ouvir aqui no rádio e botar em prática o que aprendeu na vida. A vida é das pessoas que botam em prática as coisas, viu, pessoal? Já fica a dica aí pra vocês, que no mundo das ideias, tudo lindo, maravilhoso, mas a gente tem que botar na prática as coisas que a gente aprende e o rádio é um bom amigo, né? Outro dia eu escutei uma entrevista do Ratinho, o apresentador, perguntaram para ele, o que é o rádio para você, Ratinho? Ele falou, rádio é um amigo. Então, maravilha, o rádio nunca vai morrer. E se a gente usar junto com a internet, aí que fica bom. Programa de hoje, a doutora Gabriela Rios, cirurgia dentista, especialista em implantologia, prótese dentária, professora de pós-graduação. O assunto de hoje é a saúde começa pela boca e não é só por causa do dentista, né? Inclusive, a gente daqui a pouquinho tem a participação também da doutora Beth Monteiro, né? Porque engolir coisas, não dizer coisas com a nossa boquita também traz muitos males à saúde, né? Vamos pegar esse viés também. Vamos lá, doutora Gabriela Rios, o mau hálito, né? Gente, tem uma saia justa na vida. É não, mesmo. todo mundo vai concordar agora. Eu tenho um monte de medo de estar com mau hálito e ninguém me avisar. É igual verde no dente. A amiga tem que avisar. Mas é muito chato, né? É uma coisa assim que a pessoa às vezes não controla, não sabe o que fazer. O mau hálito pode ser sinal de algo além do óbvio. Que alertas ele pode dar sobre a nossa saúde? É muito chato quando alguém está com mau hálito falando perto de você e você não pode dizer para ela. Com saia justa, né? Com certeza. Me conta. Com certeza. A halitose, na maioria das vezes, ela vem por ausência de higienização. Então, a sobrecarga de placa bacteriana, que nada mais é, a gente comeu aquele alimento, não higienizou direito, não escovou a língua, aquela placa que vai ficar formada sobre a língua vai causar a proliferação bacteriana e vai subir aquele odor, infelizmente, desagradável. Então, 90% das vezes é por ausência de higienização. A pessoa está vacilando na higienização, fica com mau hálito. Mas nós temos também como um sinal de alerta as alterações gástricas. Então, pacientes que têm problemas de refluxo, que estão com a esofagite, por exemplo, pode ser sim uma incidência ali, um sintoma da halitose, do mau hálito. Então, é mais um sinal que pela boca a gente consegue perceber se tem alguma alteração. O paciente que tem diabetes também, quando está em desequilíbrio descompensado, pode desenvolver o mau hálito. Então, existem várias coisas que a gente com certeza consegue avaliar sobre o mau hálito na boca, ali conversando. E sim, o colega precisa informar, o amigo precisa ali alertar. Seja um amigo legal. E, obviamente, o cirurgião dentista está preparado para poder avaliar se essa halitose, se esse mau hálito vem de uma incidência de ausência de higienização ou se precisa marcar um médico. Um alerta de alguma doença. De outros sinais. Então, nós temos também algumas doenças autoimunes que influenciam, tá, na halitose. Então, com certeza, o colega dentista ele vai conseguir fazer essa avaliação completa e ajudar o paciente para eliminar, por definitivo, o mau hálito. Porque é muito desagradável, né? Demais. Mexe muito, interfere muito na vida social e tudo, né? Momento curiosidade, não acontece lá em casa. Olha esse dado, ouvinte. Uma pesquisa da USP mostrou que 85% das pessoas acreditam que um sorriso bonito ajuda a conseguir emprego. Mas 1 em cada 4 brasileiros só vai ao dentista quando sente dor. Inclusive, essa é a nossa enquete, que eu vou trazer o resultado no final, né? Doutora Gabriela Rios, a gente ainda espera a dor para cuidar da boca? Por que essa mentalidade é tão comum, mesmo com tanta informação disponível? Infelizmente, é super comum você encontrar pacientes, eu vejo isso diariamente no consultório, que buscam, na grande maioria, por conta da dor. E isso é cultural. Isso a gente tem um lado econômico, social e cultural. 50 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza no Brasil. Vivemos em um país pobre, onde a dor, ir ao dentista sem dor, às vezes é fútil, é um luxo para ele. Porque ele precisa comer, ele precisa sobreviver. Infelizmente, a gente tem isso.
Uma outra coisa que acontece, aí eu trago o lado cultural, é que na maioria das vezes o pai, a mãe e o avô, eles também não tiveram aquela cultura de fazer a prevenção no dentista, porque eles não aprenderam isso. Então a gente vem trabalhando ao longo dos anos. A odontologia moderna, ela é uma odontologia de prevenção. Então a nossa intenção é prevenir. Inclusive, prevenir é muito mais barato que tratar. Exato. Então, a parte pública precisa entender também isso, que o investimento na prevenção vai gerar uma população menos doente e tratar essa população vai ser muito melhor. Então, vamos prevenir. Uhum. Se os nossos pais, avós já tivessem esse pensamento ou acesso, aliás, o acesso, a gente não teria uma população tão doente, eu não teria pacientes com dados de 50 anos com edentulismo. Uhum. Então, infelizmente, as pessoas ainda buscam por dor, mas nos últimos anos, nos últimos 20 anos, eu percebo que isso está sendo desconstruído. Está ainda muito longe de encerrar, porque vivemos nesse país pobre, mas eu acredito que os meus filhos e netos já frequentarão o dentista de forma preventiva do que para tratamento. Isso vai ser maravilhoso. Essa sua fala me trouxe 400 aberturas de gavetas na cabeça, porque eu fiz parte de um projeto do SESC, que era o Odontosesc, era um caminhão gigante que ia para as comunidades pobres e ia cuidar do dente das pessoas. Sim. Uma vez a gente entrou num acampamento do MST, Sim. com escoltados, Sim. e para cuidar dos dentes das crianças lá. De 100% das crianças não usavam escova de dente nesse acampamento, né? E nem sabiam como usar. Um monte de criança com dentinho preto, sem dente já. E isso me deu muita dó. Vamos falar um pouquinho de autoestima, né? Eu queria ouvir a doutora Beth Monteiro. A doutora Beth Monteiro, autora de 7 livros. Dia 10 de julho vai estar na Livraria Leitura. Estão todos convidados para um bate-papo com ela, porque ela é massa. Segue Beth Monteiro Psicologia Oficial no Instagram, vocês vão conhecer a figura. E queremos saber, gente que evita sorrir por vergonha dos dentes, como a autoestima e a saúde emocional pode ser afetada por algo aparentemente tão simples, né? Que seria o sorriso. Diga aí, doutora Beth. É impressionante como as pessoas ainda têm a crença de que precisa escovar os dentes, limpar os dentes para não ter cárie. A questão não são só as cáries, né? A questão é toda a saúde física, né? Porque as bactérias que se instalam na boca, elas passam para o corpo. Então, a boca, manter uma higiene bucal é fundamental, né? E também para a saúde mental faz bem, porque uma pessoa que sorri é uma pessoa que fica mais linda, né? É uma pessoa que aproxima os outros. E nada como sorrir com os belos dentes à mostra, dentes bem tratados, né? Um sorriso limpo, largo, limpo. Muitas pessoas deixam de sorrir, não mostram mais os dentes. Aliás, hoje em dia, a gente vê gente mostrando dente só para demonstrar raiva, né? A gente tem que demonstrar carinho e amor, sorrindo, recebendo e acolhendo o outro, e não apenas para xingar, morder, agredir o outro. Perfeito. Porque é isso, né, Gabriela? Quando a gente está bem, a gente sorri. Basta entrar em depressão. Um dos primeiros sintomas que uma pessoa em depressão tem é se isolar e deixar de sorrir, né? Com certeza. Então, esse aspecto aí da autoestima diz muito mais, né? Não é só estética, né? Com certeza, com certeza. Tem muita gente que diz que um sorriso muda tudo, né? Na prática, como a estética dental impacta na autoestima, na sua opinião? Impacta 100%. O que a gente mais vê são pessoas que escondem, bota a mão na boca para conversar,
que deixam, às vezes, de estar exposto, estar ali, de sair, socializar, estar com amigos, porque tem vergonha de sorrir. E aí, engraçado, quando a gente vê alguém agindo assim, parece que ela é ou tímida, ou, tipo, ou tá escondendo algo. O corpo fala, né? Então, quando a pessoa tá ali apenas tentando esconder que os dentes dela não estão legais, passa totalmente outra informação para quem está assistindo ela falar, né? Com certeza. A ausência de um sorriso, de ter dentes bonitos, impacta 100%. Isso me lembra uma paciente que eu recebi no consultório com 28 anos, advogada. Perdeu inúmeros dentes em região anterior por conta de depressão. Isso foi piorado porque a gente entra em um ciclo do vício. Esse ciclo do vício, você perde dentes, você deixa de sair, você não se relaciona mais, ela se separou, ela era professora da área de direito, ela se afastou. Ela chegou a ficar 6 dias sem tomar banho, presa dentro de um quarto. De repente, um familiar, graças a Deus, trouxe ela até a mim. E eu reabilitei. E hoje ela está sorrindo, maravilhosa, convivendo. Então, o colocar dentes novamente, reabilitá-la, não é só a estética. Essa estética, ela é construída muito mais além. Você devolver a função básica para que ela entenda que ela é uma mulher corajosa, que ela precisa ter autoestima, que ela precisa estar bem, feliz, que ela precisa entender o quanto a sua saúde, que começa assim pela higienização da boca, influencia na sua vida como um todo, traz de volta, resgata essa pessoa. Ter dentes bonitos... Resgata essa pessoa. Você falou uma palavra muito importante. Resgata. Muitas vezes a gente desconhece as pessoas. Sim. No sentido assim, gente, o que eu estou querendo dizer com isso é assim, falar um pouquinho dos idosos, tá? Há tempos, a gente falou isso no começo do programa, eu vou trazer de volta. Há tempos atrás, se arrancavam muitos dentes e muita gente de hoje, 50, 60, 70, 80, 90 anos, se encontra desdentado, né? Não se alimentando direito, Sim. se isolando da sociedade. E, às vezes, ninguém da família, mesmo tendo como, Sim. dividindo em 400 vezes, Sim. né, que hoje tem, além da tecnologia, Sim. hoje a gente já tem formas mais econômicas de arrumar os dentes. Isso. Ninguém, nenhum familiar, vendo mamãe e papai, o vovô e vovó, desdentado, quietinho num cantinho, tem esse insight de falar assim, gente, essa pessoa mudou, não é porque está deprimida, não é porque está velha, não é que é da idade, Não. é que é falta de dente. Isso. Né? Exatamente. E aí bota a culpa na depressão, bota a culpa no Alzheimer, bota a culpa porque é assim mesmo, porque envelhecer é isso, né? E a pessoa tá lá perdendo funções, perdendo de se alimentar direito, com baixa energética, uma série de coisas. E todo mundo tem direito de sorrir, de ter função, de mastigar, de estar bem, de se sentir bem, de estar seguro para fazer um processo mastigatório, de ir lá e comer um pedaço de pão. É básico. É básico. É básico, é funcional, é necessário, é importante. Então, o idoso, ele precisa, como você citou mais cedo aqui, o geriatra, as pessoas estão deixando de estar bem na saúde porque não conseguem comer uma proteína. É verdade. Ontem nós reabilitamos no curso, que eu sou professora de pós, uma paciente de 78 anos que estava sem dentes. Ela não conseguia comer, ela já tinha perdido 14 quilos. 14 quilos para um idoso é uma deficiência agressiva. E entra numa coisa de sarcopenia, né? Que absurda. vai perdendo cada vez mais músculos. Né? Absurda. Então, ter dentes com certeza influencia 100% na autoestima. Com certeza as pessoas vivem melhor, convivem melhor, têm mais oportunidades de emprego, sim. Então, é um direito de todos e eu estou aqui para tentar todos os dias possibilitar cada vez mais as pessoas a estarem bem através de novos sorrisos. É literalmente transformar vidas através de sorrisos. Então, não é besteira. Não dá vontade de entrar na política, dar um chacoalhão na galera? Ai, meu Deus, dá. Dá bastante, bastante. Se o povo da saúde entrasse para a política, bastante. eu acho que a gente teria um futuro. Bastante. No momento tá difícil de escutar. É verdade. De ver a luz no final do túnel. Enfim, aqui a gente não fala de política, por motivos óbvios. Mas... É verdade, mas fica é verdade. Aí, né? É revolta.
Fica a dica. Programa de hoje com a doutora Gabriela Rios, cirurgia dentista, especialista em implantologia, prótese dentária, professora de pós-graduação. Estamos fazendo um programa bem esclarecedor aí sobre a saúde que começa pela boca. A gente vai para o intervalinho e eu queria que você fosse lá e respondesse a enquete que está nos meus stories. Me siga, @Gabi Monteiro Oficial. Me siga, aproveita e já dá opinião sobre o programa, indique profissionais, sugira temas, faça críticas construtivas, porque eu odeio os haters. Saúde começa pela boca e eu quero saber de você. Você vai ao dentista com frequência ou só quando algo te incomoda? Vai nos meus stories, você vai ver a enquete lá. No próximo bloco a gente traz o resultado. Vamos, mas já voltamos. Não sai daí. Prótese dentária, professora de saúde, quero saber de você. Você vai ao
Estamos de volta com Acontece Lá em Casa. É esse programa que te ajuda a viver melhor todas as quintas das 11 ao meio-dia na Band News Salvador, no YouTube e cortes no meu Instagram. Vai lá. Nossa, tem um corte bombado agora no meu Instagram com entrevista com um neurologista, Ivar Brand. Tá batendo 22 mil visualizações, mas também é um assunto, né? Dá uma olhadinha no meu feed que você vai encontrar. @Gabi Monteiro Oficial. E hoje estamos com a doutora Gabriela Rios, cirurgia dentista, especialista em implantologia, prótese dentária, professora de pós-graduação. Eu não te perguntei do núcleo Sim. de odontologia. Você faz um trabalho super bacana Isso. lá. Me fala um pouquinho sobre isso, depois eu quero saber, quero que você fale a real pra gente, Gabriela. Muita gente fazendo lente sem precisar, né? Uhum. Virou tipo modinha estética, né? É. Ou tem critério técnico de verdade nessa história toda? Daqui a pouquinho você me fala sobre isso. Mas me conta um pouquinho do trabalho lá no núcleo. Vocês, inclusive, fazem um trabalho social bonito, Isso. né? Isso. O núcleo de pós-graduação foi construído para ajudar dentistas a se especializarem, a trazer o lado mais humano da odontologia dentro de diversas especialidades. Então, lá nós temos diversos cursos de ortodontia, implante, prótese, enfim, todas as áreas da especialização, com atendimento. Então, os atendimentos aos pacientes, dando suporte e reabilitando os pacientes, são, a grande maioria, gratuitos. Tem alguns atendimentos que o paciente paga valores de taxa risórios, por exemplo, para fazer uma prótese dentária, um valor pequeno de custo, onde a gente consegue reabilitar as pessoas, tratar a saúde das pessoas dentro de todas as especialidades ali. Então, ele foi criado para ajudar o colega dentista a não se tornar um robô, porque a gente não defende isso. A gente defende um olhar humanizado sobre o outro. É trazer especialidade com ética e segurança e tratar aqueles que não podem estar em um consultório privado. Então, nós temos uma ação muito, muito interessante, eu e a doutora Adriana Assis, que é um bucomaxilo, onde nós reabilitamos pacientes que sofrem de uma lesão chamado, por exemplo, ameloblastoma, que às vezes perde um hemiarco de uma mandíbula, maxila, uma mutilação que precisa ser feita durante o procedimento. Fica. E a gente está ali para reabilitar, através de implantes, as cirurgias cirúrgicas em hospital, a devolver dentes, função, e nós fazemos de forma gratuita. Infelizmente, não temos ajuda de nenhum órgão público, então é a união de colegas. É a união de colegas dentistas em prol de ajudar o outro. E a cada ano a gente fica contando com a colaboração de parceiros, fabricantes de implantes dentários, protéticos, enfim, unindo forças para ajudar aqueles que tanto precisam. E quem gostou dessa informação e quiser se aproximar e até colaborar com esse trabalho tão bonito do Núcleo, tem um Instagram? Tem sim, é o Núcleo Pós-Graduação, @Núcleo Pós-Graduação. Então já segue aí, conhecer esse trabalho lindo, que a doutora Gabriela Rios está por trás, né, com outros profissionais, ajudando a reabilitar e trazer qualidade de vida e funcionalidade de novo para pessoas que sofreram algum tipo de mutilação ali da parte odontológica, né? Como é mesmo o Instagram? @Núcleo Pós-Graduação. @Núcleo Pós-Graduação. Já segue aí. Doutora, vamos falar a real aqui, né? Muita gente fazendo lentes sem precisar, né? Lentes que não chama mais faceta, tá, gente? Vamos atualizar isso. Lentes. Virou modinha, né? Muito. É estética ou tem critério técnico de verdade nessa história toda? Não, existe critério com certeza. Infelizmente, o que a gente mais vê hoje em dia é as famosas que estão ali, ou então as youtubers, né, querendo trazer essa modinha das lentes de qualquer jeito, a qualquer custo. Mas não, existem as lentes de contatos dentais ou laminados cerâmicos, foram criadas para melhorar a função e a estética de quem necessita. Então, pacientes que, por acaso, fizeram ortodontia, não conseguiram fazer a reorganização dentária estética suficiente, os laminados vão entrar para melhorar e harmonizar esse sorriso. Ou para fazer grandes correções
inclusive de áreas adêntulas, com reabilitações completas. Então, existem critérios, não é para todo paciente. Pacientes jovens de 16, 15 anos hoje em dia buscam para fazer lentes, não indicamos. Então, adultos de preferência que tenham essa real necessidade de harmonizar, de melhorar, aumentar de tamanho, ou tem dentes muito escurecidos que não conseguiu fazer um clareamento interno, externo, incomoda e atrapalha a autoestima, sim, podem fazer. É um tratamento estético, mas que tem uma origem de reabilitação completa. Então, não é para todo mundo, é para quem necessita. Mas por quê? Pelo que eu sei, o preparo, né? Você pega um dente saudável. Sim. Tem gente que tem feito isso, né? Feito todos os dentes da boca. Você Sim. pega todos os dentes saudáveis, desgasta, Sim. né? Porque tem um desgaste da estrutura. Vendem para você Sim. que você vai ganhar um sorriso bonito em 7 dias, né? Vendem isso, né? Mas a verdade por trás é que há um desgaste de todos os dentes, então você vai ser dependente desse. Você vai casar com o dentista, né? Você vai ser dependente disso. E outra, você não limpa um dente com lente igual você limpa um dente normal. Aí vai tendo gente que tá com mau hálito, não sabe o que é, escurecimento dos dentes, os vãozinhos dos dentes porque não foi bem feito, uma série de coisas, mas vendem pra gente que é um sorriso perfeito de novela em 7 dias. O que você acha? Isso daí é uma coisa, é um tanto contraditório, essas vendas absurdas. O que ocorre? Claro, todo mundo tem direito a fazer a sua escolha, se você quiser fazer uma lente de contato, porque incomoda o sorriso e é muito particular o incomodar, o doer de cada um. A gente respeita, mas o laminado cerâmico existe um preparo. Quem disser que não existe preparo dentário, impossível. É óbvio que esses preparos são minimamente invasivos. E com a tecnologia moderna, cada vez mais a gente prepara o dente de uma forma muito pequena, ranhuras muito sucintas naquele elemento dentário para que esse laminado seja ali cimentado, adesivado. Só que não basta colocar esses laminados e não cuidar. Então, a higienização ela precisa ser reforçada. Todo paciente que tem algum tipo de prótese dentária, algum tipo de transformação, seja por uma resina composta ou um laminado, precisa escovar muito bem, passar muito bem o fio dental e precisa estar reforçando esse atendimento com o dentista, fazendo polimento, limpeza e mais vezes. Então, não só é colocar. Sim. E tem um prazo. A literatura preconiza que a cada 6 anos devemos mudar os elementos. Então, qualquer prótese dentária é recomendado a cada 6 anos ser substituída. Então, não é para todo sempre. Não. Alguns pacientes conseguimos concentrar isso por mais tempo. Mas aqueles pacientes que têm muito cuidado da higienização e que estão ali sempre com o dentista. Então, decidiu colocar a lente de contato, que é lindo, maravilhoso, precisa entender que você precisa cuidar muito mais, estar muito mais presente com o profissional de saúde. Sim. E por isso eu coloquei uma enquete nos meus stories. Vai lá, ainda dá tempo. Gabi Monteiro Oficial. Vai lá no Instagram. Tem uma enquete assim. Você vai ao dentista regularmente ou só quando sente dor, né? Resposta número 1. Eu vou direitinho, a cada 6 meses. Resposta número 2. Só vou quando a dor me obriga. Resposta 3, vou quando dá, mas eu confesso que eu esqueço às vezes. E resposta 4, eu nem lembro a última vez que eu fui. E a ganhadora, com 50%, foi a 2, só vou quando a dor me obriga. E empatado com 25% da resposta, vou direitinho a cada 6 meses, que foi 25%. E vou quando dá, mas confesso que eu esqueço às vezes, ficou em segundo lugar. Ninguém respondeu, nem lembro a última vez que eu fui. Que bom, né? Graças a Deus. É a odontologia melhorando. O que você acha de procurar o dentista? E agora vamos falar também um pouquinho das crianças. Só quando sente dor, né? Vamos falar para os pais. Qual seria a data correta para levar um filho na primeira consulta ao dentista? A partir do primeiro dente. Nasceu o primeiro dentinho, precisa buscar um odontopediatra, que é um especialista que cuida de crianças,
Porque a partir daquele primeiro dente, ele vai entender como higienizar, o que tem que usar, qual o tipo de escova, o tamanho dessa escova e essa regularidade. Normalmente, a cada 6 meses, é o que a gente preconiza, que se faça limpezas com um cirurgião dentista. Pacientes de prótese, gosto de relembrar, precisa ter isso com mais regularidade. Então, pelo menos a cada 4 meses, é interessante que faça uma revisão. 2 vezes ao ano, no mínimo, sempre precisa estar ali com um colega dentista. E pacientes de prótese sobre implante. Eu, como uma boa implantodontista, preciso ressaltar. Todo paciente que tem prótese sobre implante precisa fazer manutenção naquele parafuso do implante que está ósseo integrado, ou seja, cicatrizado no osso. E isso preconiza de um dentista. Precisa que um dentista retire a prótese, faça um processo de limpeza, higienização e raspagem sob aquele parafuso para evitar a proliferação bacteriana. A mesma bactéria que nós perdemos o dente com a periodontia acomete no implante através da periimplantite. É a mesma bactéria que a gente leva para a boca através da alimentação. E a gente se acha o Superman, super mulher, né? Pois Nosso é. corpo, a gente malha, não sei o que lá, e vem uma bactéria e mata a gente. Você nem enxerga. Pois é. Então, é interessante. Eu tenho visto muitos casos, engraçado, tenho visto muitos casos, né? De bactérias, diferentes bactérias atacando as pessoas. Inclusive, Sim. até cai no chão, raspa o joelho, pega uma bactéria e passa um ano tratando aquilo, a bactéria vai parar no coração. É É verdade. muito louco, né? Então, É. imagina a bactéria na boca. Pois O é. cérebro tá logo ali, né? Pois é. Olho, cérebro, Tá tudo ouvido, interligado. tudo Tudo interligado. interligado. Então, imagina o quanto isso é sério e a gente banaliza. É Só para verdade. finalizar o assunto da primeira consulta, né? Quando a gente tem filho pequeno, muitas mães, com medo de acordar o filho, dão aquela mamadeira noturna. Ah, mas meu filho não tem dentes. E dá aquela mamadeira noturna, o cala-boca, né? Para conseguir dormir. E, claro, não levanta a criança para higienizar a boca e nada. E aí? O que é que pode dar isso aí? Mesmo sem dente? Então, isso pode influenciar 100% no pH bucal. A gente vai fazer, sim, a placa bacteriana. É um paciente... O bebê tem que tomar cuidado com as questões fúngicas. Então, se puder evitar aquela mamadeira, eu que tenho gêmeos, sei que é difícil, mas a gente precisa tentar evitar a mamadeira noturna, porque as fórmulas têm presença, algumas fórmulas têm açúcar na sua composição. A maioria, né? Isso E os influencia. remédios também, né? Influencia 100% no pH. E aquela criança que já tem dentes, sim, ela pode desenvolver a cárie dental. Então, evitem. Tentem fazer a última mamadeira, higienizar a boca da criança, escovar direitinho aquelas que já têm o dentinho. Quando não se tem o elemento dentário, procura pegar uma gaze, higienizar, tirar o excesso com a fraldinha úmida, para não ter proliferação bacteriana e desenvolver outras complicações, principalmente em bebês que ainda não têm uma imunidade formada. Sim. Gabriela Rios, doutora Gabriela Rios, que aula hoje não acontece lá em casa. Obrigada por compartilhar aí tanto conhecimento com a gente, aqui não acontece lá em casa, né? E para você ouvinte que ficou curioso sobre as lentes, né, o cuidado e tudo mais, a entrevista completa vai estar disponível no nosso podcast, na Band News, no YouTube, é só procurar, tá bom? Lembre-se, seu sorriso pode ser sua melhor porta de entrada, né? Mas também pode ser um perigo. O que é que você está deixando ali passar? Cuide dele com carinho. Como é que a gente pode terminar o programa de hoje, doutora Gabriela Rios? Eu agradeço primeiro estar aqui no programa e dizer que as pessoas precisam cuidar da boca. E precisam entender que é importante reabilitar e que todo mundo tem direito a isso. Do mais idoso ao mais jovem, tem direito a fazer uma reabilitação, a colocar dentes, a estar feliz e a estar com uma autoestima através de um sorriso. Com certeza, um sorriso transforma a sua vida. Eu aconselho que todos busquem um profissional e cuidem disso. A sua saúde agradece demais. E torcer aí, né, por mais políticas públicas voltadas para esse tema. Eu espero que a gente encontre isso pela frente. Maravilha! Siga a doutora Gabriela Rios. Você está no Instagram como Gabriela Rios. Isso. @ Gabriela com 2 L's Rios. Maravilha. @ doutora Gabriela com 2 L's Rios. Maravilha. Bom,
Todas as quintas, das 11 ao meio-dia, tem Acontece Lá em Casa na Band News Salvador. Gente que faz a diferença nas áreas da saúde e bem-estar, trazendo novidades para você colocar em prática na sua casa. Obrigada, Gabriela. Eu agradeço. Beijo, gente. Até a próxima quinta. Sorte na vida. Todos busquem um profissional e cuidem disso. A sua saúde agradece demais. E torcer aí, né? Por mais políticas públicas voltadas para esse